Olá, pessoas, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso quarto dia de live, esse é o quarto dia de live, é o penúltimo, e eu já estou sofrendo porque está começando a terminar. E eu já estou tão acostumada a conversar com o pessoal aqui no chat, a encontrar essa galera fera, ter tanta coisa que a gente trocou de ideia aqui, que, olha, eu estou no penúltimo dia, já estou começando a ficar com saudades aqui das nossas lives, viu? Hoje não temos Thiago, né? Opa, deixa eu aproveitar e me apresentar também, né? Já estou falando do Thiago, talvez a gente tenha aí algum pessoal que está começando, né? Entrou hoje pela primeira vez. Meu nome é Ana Lídia, eu sou professora da Live University, sou consultora tributária, atuo no escritório VAA, e estou aqui para facilitar aí a troca de ideias desse time fantástico aí, dessas lives que a gente está fazendo em parceria com a empresa Arquivei, com a empresa Dutex, e hoje sem Thiago, é a primeira live que a gente não tem nenhum Thiago, né? Desde o primeiro dia, a gente teve o Thiago da LX, a gente teve no segundo dia o Thiago da Arquivei, no terceiro dia o Thiago da Dutex, e agora quem está com essa tarefa é Luiz, né? E a gente tem aqui Diego também, como nossos convidados. Hoje nós temos um assunto tão interessante que eu além de animada, eu estou, na verdade, intrigada, né? Eu acho que hoje, Luiz, eu vou ficar muito mais de ouvinte, viu? Porque tem tanta... E perguntando, claro, tem uma lista aqui gigante, tem tanta coisa que eu quero entender dessa novidade aí, dessa história de Pix. Então, o nosso tema de hoje é Pix para as empresas. Lembrando para vocês, a gente está comentando, debatendo os tópicos, os assuntos que foram discutidos na pesquisa feita pela Dutex e pela Arquivei. Foram mais de 400 profissionais, eu ia falar pesquisados, né? Parece que cobaia, não. 400 profissionais que participaram da pesquisa, responderam para a gente. A gente tem vários pilares e todos eles interligados aí nessa pesquisa, então a gente está falando de carreira, tecnologia, automação, agora essa novidade que é o Pix para as empresas, né? E amanhã a gente fala um pouquinho de reforma tributária para ver se toda essa questão, né, esse profissional tão bem alinhado, buscando aí a sua, né, sempre a melhoria, a tecnologia alinhada, se isso tudo vai combinar com reforma tributária ou não, né? Quem sabe até isso tudo seja aí um grande motor para a gente conseguir a reforma tributária, então por isso que é esse assunto que encerra as nossas lives amanhã. Não percam, a gente vai falar de reforma tributária, então, que vai ser o nosso grande encerramento dessa semana muito bacana. Estamos começando bem o ano, hein, Luiz? Vou pedir para você se apresentar, por favor, falar um pouquinho aí também para o pessoal que está chegando agora dessa atuação da Dutex, quem é a Dutex, Arquivei, e quem é Luiz? Luiz? Legal, vamos lá. Bem-vindos aí, quem tá chegando na live de hoje. Eu sou Luiz Pessotto, eu sou um dos fundadores e hoje responsável por toda a área de produto da Dutex. Quem que é a Dutex, né? A gente sabe que um dos ecossistemas mais complicados do mundo em termos tributários, as empresas estão sempre buscando uma alternativa para simplificar suas rotinas fiscais, e a Dutex é uma alternativa, né? A gente usa automação para auxiliar as empresas a simplificarem as questões fiscais no Brasil. A gente nasceu aí como empresa em 2018, né? A gente vem como um produto já desde 2012. Somos de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, aqui, pessoal da Grande São Paulo, estamos por aqui. E a gente tem um RPA criado por nós mesmos, proprietário, que é exclusivamente pensando na área fiscal. Então, dentre os nossos produtos hoje, aí a gente tem o carro-chefe ali, que é a emissão de guias e pagamentos de tributo, que resolve muito a vida das empresas que precisam automatizar o pagamento de tributos, e até por questões de compliance também. E agora também 2 novos módulos que a gente lançou no final do ano passado, consulta de certidão negativa, né, unificada. A gente sabe que quem tem muitos estabelecimentos aí tem que lidar com diversas certidões, diversos sites diferentes, controlar vencimento e tudo mais. A gente está tentando ajudar o pessoal a ter um repositório central ali unificado de certidões. E também o que a gente chama de caixa postal fiscal, que é uma comunicação automatizada também com os domicílios tributários eletrônicos, né, que muitas UFs têm, tem o ECAC da Receita Federal, os municípios também, agora também alguns já têm, na verdade vários já têm.
Então, a ideia da Caixa Postal Fiscal também é unificar essa comunicação que o governo troca com você, para você não perder prazo, ter todas as informações, que conseguir consultar, e conseguir navegar aí pelas todas essas questões que englobam o domicílio tributário eletrônico. Então, a gente hoje já está com mais de 300 grupos usando a ferramenta, e esses grupos aí somando dá mais de 7 mil CNPJs. A gente está bem feliz aí com a evolução da ferramenta. Falar um pouquinho da Arquivei também, nosso parceiro. Arquivei, para quem não conhece, aí, ela transforma também está engajada em transformar a burocracia que rodeia essa área fiscal em oportunidade. Então, acho que o mote deles aí é fazer as empresas amarem os documentos fiscais, se é que isso é possível, né? Eles dizem que eu acredito também. Fica menos pior, né? Amar a gente tenta, mas ficar menos pior, com certeza a gente consegue. Precisa dar um propósito para eles, né? Como o pessoal fala, né? Isso aí. A plataforma da Arquivei possui integração direta aí com a Cefaz Nacional, permite o monitoramento de notas fiscais e outros documentos, como conhecimento de transporte eletrônico, MDFE. A Arquivei foi fundada em 2014 e hoje é a maior referência na gestão de documentos fiscais eletrônicos aqui no Brasil. Tem mais de 90 mil empresas aí na sua carteira, transacionando mais de 8% das notas emitidas no país. Então, vocês já imaginam que é uma base de dados bastante grande, aí tem bastante informação legal lá. Além de apoiado pela Endeavor, a Arquivei foi eleita pelo segundo ano consecutivo uma das 100 startups to watch, que a Dutex esse ano também, esse ano quer dizer o ano passado, né? Também fez parte aí das 100 startups to watch, e a Arquivei foi uma das empresas selecionadas pelo Google para fazer imersão lá no Vale do Silício. Beleza? Que bacana, né? E um time novo, bem engajado com tecnologia, né, Luiz? Um jeito de trabalhar diferente até para a gente que é de techs, né? Eu fico encantada de ver. Acho muito bacana a gente conseguir trazer esses ares, né? E contaminar a nossa área com essas novidades todas. Acho super, super bacana. Obrigada aí, Luiz. E daqui a pouco eu já vou te encher de perguntas, tá? Mas antes disso, vou apresentar o Diego Pérez, um prazer imenso. Hoje, nossa, a gente só está com galera referente na área, né, aqui nas lives. Diego Pérez é presidente da AB Fintech, né, que é aí a Associação Brasileira, né, de Fintechs. Diego, fala um pouquinho para a gente de você, do teu histórico, se apresenta aqui para a gente te conhecer melhor. E vou aproveitar, Diego, e já te perguntar o que é Fintech? Bom, primeiro DIT, né, a parte do bom conhecimento, coisa que relaciona a comunidade, sinto em casa, eu criado ABC, tá? Bem, porque eu também sou de... Então, eu era jurídica empresarial, né? Será que é só para mim? Vocês estão ouvindo? Eu estava na dúvida aqui também, Diego. Está aparecendo a voz do cara do Star Wars, I'm your father. Pelo amor, né? Dá um Darth Vader, não está aparecendo, Luiz? Deu? Eu acho que estava dando algum equinho. Tá no mudo agora. Agora está no mudo. Ei, conseguimos, olha, a gente estava até hoje sem ninguém falar no mudo. É o fone de ouvido que tá ruim aqui. Mas, enfim, vamos direto. Tá perfeito agora, manda bala. Tá, então, assim, voltando aqui à apresentação, né, primeiro agradecer a oportunidade, né, de poder contribuir aqui, compartilhando conhecimento também, absorvendo conhecimento com os colegas aqui que estão dividindo esse painel. Sou Diego Pérez, também tenho muito em comum com todos vocês aqui, assim como o Luiz, eu também sou do ABC, sou de Santo André, né? E assim como a colega Ana Lídia, eu também sou advogado, né? Então eu trabalho. Não espalha, Luiz. Não espalha, tem essa parte do meu currículo, né? Enfim. E eu atuei muitos anos prestando assessoria jurídica para empresas de tecnologia e que atuam ou atuavam de alguma forma no mercado financeiro, tá? Então eu sou muito familiarizado com o uso de tecnologia para a oferta de soluções financeiras e a parte regulatória e jurídica incidente sobre isso, tá? Falando sobre a AB Fintechs, que é a associação que eu represento, hoje eu sou o diretor-presidente,
A BFintex é a Associação Brasileira de Fintechs, né? Nós somos uma organização representativa, a gente representa essa indústria, que são as fintechs, né? Falando brevemente o que são as fintechs, já respondendo a pergunta da colega, fintechs são empresas que fazem uso intensivo de tecnologia e metodologias inovadoras para ofertar produtos ou serviços financeiros, tá? Seja por meio de uma plataforma eletrônica, ou com uso de inovador de canais de comunicação ou distribuição desses produtos, né? E que fazem isso usando a mesma metodologia de uma startup, né? Ou seja, com pouco recurso, buscando alcançar o maior número possível de usuários, de uma maneira que seja replicável e repetível no jeito de ofertar aquele produto ou serviço, tá? Então, hoje nós somos uma associação que tem mais de 400 membros, todos fintechs, tá? Para ser associado, precisa ser uma fintech ou uma empresa de tecnologia que facilite serviços financeiros, como, por exemplo, a Dutex. A Dutex é uma associada nossa também, tá? Então, a gente faz esse papel de representatividade. O que é representatividade, né? A gente conversa com o Banco Central, a gente conversa com o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a gente conversa com a SUSEP, a gente conversa com o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e sempre que existe uma norma que busque causar um impacto social positivo, uma regra para promover competição, ou então algo que seja para internalizar no arcabouço jurídico regulatório alguma questão de inovação no que tange mercado financeiro, as fintechs estarão presentes. Então, a gente também precisa ter uma voz conjunta para interagir com essas agências reguladoras, Poder Legislativo. Mas a gente também tem um papel de promoção de negócios, promoção de oportunidades, de gerar encontros, provocar esses encontros entre as fintechs, das fintechs para o mercado, do mercado para as fintechs, né? Esse é o nosso segundo pilar, que é promover negócio entre os associados e para o mercado como um todo. E, por fim, o nosso último pilar, que é todas as decisões que a gente toma dentro da associação, a gente sempre olha para o impacto social positivo que essa decisão vai tomar, tá? Que vai causar, que essa decisão tomada vai causar. Então, assim, a gente sempre pensa em questões de representatividade, inclusão, democratização de serviços financeiros, educação financeira, né, ou financiamento de iniciativas sustentáveis, ecológicas, green bonds, clean energy, tudo isso que tem algum tipo que tangencia de alguma forma serviços financeiros e que possam causar esse impacto positivo, a gente ressalta e dá valor para tudo isso dentro da nossa instituição. Ô, Diego, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisinha. Como que você sente a reação das pessoas, o quanto elas estão receptivas a tantas novidades? Eu digo isso de experiência, de conversas, enfim. A gente ainda tem medo, receio de levar algo tão, né, tão relevante, que é essa parte financeira, para o meio digital. Essa parte cultural de esclarecer para as pessoas, de trazer as pessoas para perto, de desmistificar, faz parte do papel aí também da associação. Os outros segmentos também têm associações assim, da parte de startup tão organizados, porque isso ajuda muito, né? Sim, sim. Faz parte, sim, é um papel da nossa instituição de promover e educar o mercado, né, para informar qual que é a real vantagem de se operar as suas finanças pessoais, eventualmente por meio de uma fintech, né, ou então o porquê que a fintech tem um papel importante no mercado como um todo, porque hoje no Brasil a gente vive um ambiente de concentração bancária muito forte. A gente tem 5 ou 6 grandes bancos detendo mais de 85% dos serviços financeiros disponíveis, tá? E isso causa algumas distorções, né? Algumas dessas distorções, por exemplo, é o spread bancário muito alto, né? Ou seja, o custo operacional ele tende a se manter alto para uma operação financeira, né? Ou então a baixa competição entre esses players causa também serviços menos atrativos ou que sejam conflitantes com os interesses dos usuários. Então, um grande banco ele vai ter um interesse maior de ofertar um produto que é mais lucrativo para ele do que na outra ponta realmente necessário para o cliente, né?
é muito comum você, hoje quase ninguém mais vai em agência bancária, mas quando você vai em agência bancária, o gerente querer te vender um produto que você não queria, que você não precisava, simplesmente porque ele precisa bater uma meta, né? E uma fintech não, a fintech ela oferta produtos direcionados para o público que ela quer impactar, né? Então, se ela está direcionada a determinado nicho, seja eventualmente por uma classe social, um lifestyle, uma comunidade específica, ela vai criar um produto específico para aquele grupo e vai entender o que aquele grupo precisa e desenvolver um produto para aquilo. E no final do dia também receber uma lucratividade em cima disso, né? Então, ela tenta se alinhar aos interesses do usuário final. Então, um grande papel nosso como associação é realmente divulgar para o mercado o que as fintechs fazem, como elas fazem, por que operar um serviço financeiro por meio de uma fintech pode ser uma alternativa positiva para o dia a dia do usuário comum e para que a gente também consiga reduzir essas distorções no mercado financeiro como um todo. Bacana. E eu tenho um monte de perguntas. O pessoal do chat precisa mandar as perguntas, não vão ser só as minhas, porque eu já tenho aqui umas 30. A minha média é de 10 por live, nessa não. Eu só tenho umas 30. Os grandes bancos, Diego, como que eles estão reagindo? Eles estão aderindo, tipo, se eu não posso com eles, eu vou com eles e vou lançar também a minha fintech? Ou como que é o relacionamento dessa turma nova e dessa instituição financeira tão, né, como você colocou, tradicional, antiga e concentrada? Sim, sim. Assim, os grandes bancos, né, eles não fecharam os olhos ou viraram a cara para as fintechs, né, assim, existem instituições financeiras incumbentes que têm seus programas de relacionamento com as fintechs e tentam criar um ambiente de simbiose, né, ou seja, se a fintech oferta um serviço que de uma maneira mais eficiente do que eu oferto, por que eu não posso ter uma parceria com ela, para ela também incluir na carteira de produtos dela um produto meu, né? Tem fintechs que atuam, por exemplo, como marketplace de crédito, né? Onde o usuário ele entra naquela plataforma para buscar o crédito que seja melhor adequado à necessidade dele naquele momento. Eventualmente, um produto de um grande banco pode ser adequado para o momento dele naquela hora, né? Mas também existem instituições financeiras menores que não têm o mesmo alcance de um grande banco, mas que com o apoio ou em parceria com as fintechs, elas conseguem competir em pé de igualdade para alcançar pessoas em regiões que ela não tem uma presença física, como ela não tem uma rede de agências na região Nordeste, por exemplo, né? Mas a fintech, toda a distribuição de produtos e serviços dela é feita por meio de plataformas digitais, mobile, via smartphone. Junto com a fintech, ele consegue atingir pessoas que não atingiria. Então, assim, existe uma convivência, tá? Tem uma construção constante de simbiose, né? Mas ainda assim tem também um pouco de competição. Legal. E bom, competição é positivo, tá? Não é ruim. Porque a gente acaba desenvolvendo melhor os produtos, né? Os melhores se destacam e no final do dia quem ganha é o usuário do serviço financeiro. Não, sem dúvida, é importante mesmo, né? E eu estou aqui pensando, né? O pessoal de Tex, a gente tem uma ligação com a instituição financeira, assim, quando, por exemplo, a gente precisa, uma das opções que a gente tem agora, a gente escuta muito isso, negociar precatório, né? De ações tributárias, ou fiança bancária, quando você tem que se defender no judiciário, você precisa de uma carta-fiança para poder sustentar ali a sua defesa. Então, sim, em alguns momentos que aí o jurídico, o tributário tem que ter contato e inferir aí com o pessoal de instituição financeira. Essas questões já são naturais de fintechs ou são coisas que ainda podem acontecer? Porque pode ser que facilite bastante também, né? Sim, sim. As fintechs, elas atuam em diversos segmentos, tá? Então, tudo que tiver relacionado a serviços financeiros, existe uma fintech para atuar, tá? Então, tem as fintechs de crédito, de pagamentos, bancos digitais, de gestão financeira, de investimento, de financiamento imobiliário, de fintech de recuperação de crédito, de criptomoedas e blockchain, enfim. Se eu ficar falando todos os segmentos aqui, a gente vai tomar metade da apresentação, né? Mas, por exemplo, você mencionou uma palavra aí, precatórios. Existem fintechs que atuam no segmento de precatórios, tá? Ou seja, elas criam ativos digitais que representam o direito previsto na precatória, né, na carta precatória, e criam um ambiente de negociação como se fosse uma bolsa de valores, entendeu? E você troca esses ativos digitais sabendo que um dia você vai entrar na fila do precatório, né? Então, são coisas assim, as fintechs inventam coisas que não existiam antes, né? Isso é muito bom.
Joia, para a gente é uma coisa para ficar ligado mesmo, né? Porque às vezes para negociar com uma instituição financeira, dependendo do valor do seu precatório, é muito complicado, né? Ou o deságio é muito alto, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito ligado na área de tax, às vezes as coisas parecem muito distantes da gente, e não são, né, Luiz? Queria até que você comentasse um pouquinho aí o resultado da pesquisa, que deixou a gente impressionado, né? Na parte de PIX, e daí também, né, já que a gente teve essa aula, obrigada, Diego, sobre fintech, para mim foi, nossa, fantástico. E vou pedir para o Luiz explicar também para a gente situar todo mundo aqui no mesmo canal. E antes, vou até colocar aqui, olha, a gente tem a participação do iFood aqui. Cadê? Opa, peraí, estou procurando aqui. Gustavo está aqui, desde segunda, Carlos Paixão, olha, tem a galera que a gente já está ficando amigo, vou ficar com saudade de vocês. E tem alguém do iFood que eu vi aqui, que era até uma das coisas que eu estava lendo sobre isso, né? Como é que a gente vai fazer? Será que delivery adere também a Pix? Como é que a gente ali, que, né, de tributário, acompanha isso tudo? Esse pessoal de tributário que está nessas novas empresas, né, como a iFood, como a LX, de novos negócios, precisa estar mais ligado ainda, né? O que você acha, Luiz? Sem dúvida. Para nós foi até surpresa, né? Quando a gente pegou o resultado da pesquisa aí, ela disse que das pessoas entrevistadas, ali, dos profissionais de tax entrevistados, 57% acreditam que o Pix não vai impactar, né, a área fiscal, né, a área de tax. O que para nós foi surpresa, porque assim, tem razão de ser, né? Porque a gente sabe que a área fiscal, nessas questões financeiras, e aí eu estou falando assim, só de pagamento de tributo, né, que a obrigação principal ali é o jeito que eu consigo ir lá e pagar o meu tributo, já é uma dificuldade grande, sempre foi uma dificuldade grande no Brasil. Hoje a gente tem esse problema aí de, para você pagar determinado tributo, você tem que pagar numa determinada instituição, porque só essa instituição tem um convênio para receber aquele tipo de pagamento. Então são coisas muito complicadas que hoje em dia, assim, cara, 2021 a gente está aí, não tem mais razão de ser. Acho que o Pix, com certeza, vai mudar isso. Talvez essa pesquisa até ela saiu um pouco antes do Pix entrar em produção, né? Então, talvez se a gente repetir essa pesquisa hoje, a gente tenha um resultado diferente. As pessoas já estão vendo, a gente vai falar de alguns números do Pix aqui, mas as pessoas estão vendo que o Pix veio para realmente alterar, né, o status quo aí. A gente tem muita mudança acontecendo, coisas que já estavam no objetivo. Depois o Diego vai falar um pouquinho para a gente, né, dos objetivos iniciais ali do grupo que gestou o Pix, né, que eles fizeram parte, mas tem coisas que a gente ainda nem sabe, né, que vão acontecer, inovações que vão acontecer baseadas nessa plataforma, né, que a gente ainda nem sabe, mas essa é a deixa que eu quero trazer aí para o Diego, até começar a explicar um pouco mais tecnicamente aí o que é o Pix, como é que ele foi formado, quais eram os principais objetivos, para lá na frente a gente falar um pouquinho de como é que isso impacta as empresas, se é bom ou se é ruim. Joia. E você sabe que um dos objetivos do Pix, que eles nem sabiam, né, que poderia acontecer, é aquela famosa história que circulou pela internet, né? A ex-namorada do rapaz estava, né, perseguindo ele ali, aquele amor, aquela paixão, aí ele bloqueou ela no WhatsApp, tirou do Facebook, não recebe mais e-mail, deu bloco em tudo, exceto no Pix. Então, toda hora ela mandava 0,1, né, 1 centavo no Pix, porque daí ela conseguia mandar um recado. E ele fez um desabafo na rede, gente, como é que eu cancelo, como é que eu bloqueio uma pessoa no Pix? Você imagina, a criatividade brasileira é uma coisa maravilhosa, né? Quem pensou no Pix nunca imaginou que isso fosse acontecer, Diego. Conta essa história pra gente. Não, com certeza. Bom, falando um pouco sobre contexto, né, por que o Pix surgiu, qual que foi a ideia por detrás, né? O Banco Central, que é a entidade que fiscaliza, regulamenta, né, os pagamentos eletrônicos no Brasil, ele apresentou uma agenda no final do ano de 2016, começo de 2017, de promoção de inovação, tecnologia, com uso de tecnologia nos serviços financeiros, né, que chama a Agenda BC+, né. E aí, com a evolução dessa agenda, né, e aí a adoção das propostas ali previstas, ela ganhou uma amplitude maior e até virou BC hashtag, né, onde ela incluía ali iniciativas para promover competição, diminuir concentração bancária, como eu mencionei,
causar um impacto positivo por meio de democratização dos serviços financeiros, né, e trazer mais eficiência, né, na distribuição desses produtos. Então, o Pix ele faz parte disso junto com o Open Banking, por exemplo, junto com o sandbox regulatório, que é um outro assunto, também que visa trazer inovação para o Brasil, né, no sistema financeiro nacional. O Pix nada mais é do que um sistema de pagamentos instantâneos, né, ou seja, o Brasil ele já estava muito avançado, ele era assim uma referência mundial nos pagamentos eletrônicos, porque a adoção do dinheiro de plástico foi muito boa no Brasil, né? Tanto para crédito e débito, quanto nas plataformas de pagamento que surgiram a partir de 2013, né? Mas outras regiões do mundo que ficaram um pouco para trás nesse quesito, elas avançaram, elas pularam de estágio e já foram direto para os pagamentos instantâneos, onde você faz o pagamento com QR Code, né, onde você transfere dinheiro entre pessoas por meio de um aplicativo de comunicação, por exemplo, na China, com o uso do WeChat, Alipay, que são aplicativos que não são destinados para serviços financeiros, mas acabam sendo utilizados para isso, né? Então, o Banco Central, observando isso, quis trazer essa dinâmica para o Brasil e obteve relativo sucesso na implantação, tá? Porque, assim, nos primeiros experimentos, a adoção já foi bem alta, né? Inclusive, como você mencionou, até para situações inusitadas, né? Tem gente até usando o Pix, principalmente influenciadores digitais, para poder se comunicar diretamente com o seu público, mas ganhando dinheiro com isso, entendeu? Do tipo assim, ó, se você quiser conversar comigo, me manda um Pix, sabe? E aí a pessoa tá assim, ela tá fascinada em poder interagir com a pessoa que ela acompanha, né? E acaba assim virando um fluxo frenético de dinheiro, porque mesmo que o valor baixo, né? Sei lá, tô mandando 1 centavo, 2 centavos, né? Você tá se comunicando com a pessoa que você admira, né? Então assim, são situações inusitadas. Que você está falando aqui, Diego, estou pensando para quem eu pagaria alguns centavos para ficar conversando. Tem alguém, Diego? Tem alguém que você admira na rede social, alguém que fala de um assunto que você gosta, entendeu? Alguém que se propõe a falar assim, não, no dia tal, na hora tal, eu vou responder a sua pergunta, me manda um Pix que eu soluciono. Eventualmente pode acontecer, não vejo nenhum tipo de problema nisso, entendeu? Mas a gente também precisa saber que a função primária, né, o contexto por trás do Pix não era esse, né, trazer eficiência nos pagamentos, né. O Brasil já era bem eficiente, mas ainda muito caro, porque tem uma rede de intermediários muito grande, entendeu? Então, quando você faz um pagamento eletrônico, primeiro você paga o custo da bandeira, depois você paga o custo do adquirente, depois tem o subadquirente. Aí, entre os adquirentes, tem a taxa de interoperabilidade, entendeu? Tem o gateway, que aceita diversos meios de pagamento, cada um cobra uma taxa. No final do dia, alguns serviços tem taxas altíssimas para o usuário final, de 25%, 30%, sabe? Exatamente por causa dessa intermediação com vários agentes. Com o Pix é instantâneo e quase zero. Em alguns casos, a maioria dos casos, entre pessoas físicas é de graça, né? Mas assim, se for pessoa jurídica, tem uma taxa que a instituição pode cobrar, mas tende a ser zero, porque a competição vai ser bem alta, entendeu? Então, isso traz eficiência, faz com que o mercado atue de maneira eficiente, que as pessoas passem a aderir de uma maneira mais presente no seu dia a dia. E o próprio Banco Central já anunciou recentemente que, assim, os grandes promotores do Pix são os estabelecimentos, não são nem as pessoas, entendeu? Porque quando você vai no restaurante por quilo, na padaria, no supermercado, na hora de pagar, ele fala assim, você não quer fazer com Pix? É mais barato para você. Tá? Se você pagar... é o que a gente escutava antes, quer pagar em dinheiro, eu te dou um desconto 5%, isso, né? Exato. E para ele cair na hora, ele pode fazer uma gestão eficiente do caixa dele, porque ele não precisa ficar sabendo, olhando na agenda que dia que vai cair, se vai cair daqui 2 dias, se vai cair daqui 30 dias, não. Vai cair em 10 segundos, tá? Então, para ele é melhor, né? Para o pequeno e médio estabelecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem outras funções, outras modalidades que não o Pix já fazem parte do dia a dia de grandes corporações, né? Então, por exemplo, o DOC, você consegue deixar ele programado, sabe? E se você pode cancelar, né, no dia, 1 hora antes. O Pix você fez, já era, acabou, foi. É mais seguro, então, Diego, para quem está recebendo?
É mais seguro porque você, assim, recebe na hora, entendeu? Mas, assim, todas as transações são suscetíveis a erros. Se você manda um Pix para a pessoa errada, a pessoa vai receber no seu lugar e vai ser difícil de recuperar isso, entendeu? Então, você sempre tem que estar muito atento a todos os detalhes, né? Por outro lado, assim, o Banco Central também já anunciou que todas as transações realizadas via Pix, elas são rastreáveis, tá? Então, assim, se você usou uma chave do Pix para receber dinheiro para uma operação fraudulenta, aquela chave lá vai ser travada. E aquela pessoa vinculada àquela chave vai ser investigada, e se for uma atividade criminosa, vai ser punida. Né? Então, assim, também não é o Velho Oeste, né? Tem muita coisa aí que requisitos de segurança que estão sendo muito bem observados. Mais uma coisa para a mulher, né? Para os cônjuges desconfiados, agora eles vão acompanhar os lançamentos do Pix. E agora é pior ainda, porque tem chave de Pix que é o celular, né? Então ficou facinho de seguir aí, dependendo do... Você vê, a gente está falando de tecnologia desde segunda-feira, né? Eu queria até complementar, aproveitar que o Diego estava falando ali, acho que dos dois principais objetivos aí, né, do Pix, e aí puxando até um pouco para empresas aqui, que é o nosso foco, acho que a agilidade, acho que muita coisa do que acontece hoje, assim, a forma com que as empresas fazem as coisas, tem a ver com a falta de agilidade que a gente tem nos pagamentos, e redução de custo, né, que acho que também é um ponto sensível. O Diego falou bem aí, às vezes você está numa operação e naquela operação tem 7, 8 intermediários, até o dinheiro cair na sua conta ali leva um tempo e cada um vai morder um pedaço, que é óbvio, né, porque todos eles estão prestando um serviço. Eu até fiz um comparativo rápido assim, para a gente tentar entender onde é que a gente pode chegar, né, com o Pix, e depois o pessoal vai compartilhar no chat aí também os links das matérias que a gente vai comentando aqui, né? Acho que a adoção do Pix era a primeira barreira que a gente tinha dúvida, né? Se as pessoas iam aderir ao Pix e de que forma, né? Se ia ser rápido, se ia demorar muito, se ia ter desconfiança. E aí, essa acho que a gente já superou, né? O Banco Central já divulgou várias informações sobre a adoção. Ela é muito maior do que ela, inclusive, era esperada, né? Na velocidade que foi. Então, mais de 60 milhões de adesões aí em pouco tempo. Acho que essa barreira a gente acabou superando. E nas empresas, a gente vê uma adesão menor ainda, até porque o Pix para empresas, como o Diego estava comentando, né? Você tem o Pix hoje funcionando em produção, aquele Pix instantâneo, mas ainda faltam alguns, né? Tem aqui o Pix Cobrança, que vai ser lançado em março, né? Foi adiado, ia ser lançado em janeiro, vai ser lançado em março. Pix Cobrança assim, o boleto, ele meio que uma parte do boleto já foi substituída pelo Pix, né? Que é aquele boleto que até você vai fazer uma compra no e-commerce, sei lá, você não tem cartão de crédito, está sem limite no cartão de crédito, quer pagar no boleto, às vezes por uma questão de segurança, mas você quer receber rápido, então você quer que aquele pagamento seja reconhecido rapidamente. Hoje a opção que você tinha era pagar o boleto, esperar 1 ou 2 dias ali para ele ser compensado, e aí ia começar o shipping da sua mercadoria. Acho que o Pix já substitui esse boleto aí, esse boleto de ocasião ali, de eu quero pagar, mas não quero pagar pelo crédito, ou não tenho crédito, você já consegue fazer pelo Pix. Então, primeiro passo aí para os e-commerces ou empresas de delivery e tudo mais, tem que ter essa opção habilitada. Você tem que dar a opção da pessoa pagar pelo Pix, que é mais rápido, e para você com certeza vai ser mais barato do que usar um arranjo de pagamentos que você normalmente utilizaria. Então acho que essa é a primeira dica. Então no débito, vamos fazer uma conta rápida assim, né? Maquininha de cartão de débito. Né? Hoje com esses vários atravessadores aí na história, você, em média, assim, se você é uma empresa menor, né, claro que os maiores têm uma taxa um pouco menor, mas você vai gastar, em média, 2% para receber um pagamento via cartão de débito numa maquininha qualquer. No 2%? Pix, 2%. Isso, assim, uma taxa boa. Né? Não é a melhor taxa do mundo, mas é uma taxa que você consegue aí facilmente no mercado. O varejo que tem uma margem tão apertada é um absurdo isso, né? Isso, ainda é pior porque quanto menor você pior é a taxa, né? Deveria ser talvez ao contrário. Então, isso é um entrave que as empresas rapidamente vão ultrapassar. Eu imagino que as vendas via Pix, como acontece, o Diego comentou na China, rapidamente a gente vai ver isso acontecendo aqui no Brasil, porque é mais barato para você, mais barato para quem recebe, é mais rápido, então, assim, não tem muito motivo para você não adotar esse tipo de pagamento. Então, em vez de pagar 2% numa transação, você vai pagar alguns centavos. A gente tem vários players aí já trabalhando com o Pix em produção.
via API, que você paga 1% da transação, quando ela é até um determinado valor, mas operações de um valor maior, você paga no máximo R$1 por transação. Então, é uma disrupção completa ali, é um preço muito diferente do que você tem hoje. Tem o boleto que eu já falei, né? O boleto, metade dele aí, já... Luiz, só um parênteses, a gente não vai precisar mais ficar discutindo crédito, PIS, COFINS de taxa de cartão de crédito, não porque essa ação vai terminar, mas porque não vai ter mais taxa de cartão de crédito, é isso? O crédito, aí, acho que o Diego pode até falar depois, que ele está mais ligado nessas questões de crédito. Acho que o crédito ainda a gente não resolveu, mas eu tenho para mim assim que o próprio Pix pode ser utilizado como um acelerador nessas questões de resolver o pagamento via crédito. Só depende das fintechs aí, elas têm muita inovação acontecendo, e eu tenho certeza que no futuro ali o crédito vai acabar, talvez virando uma parte do crédito, pelo menos, via Pix. Eu vou passar a palavra para o Diego já, né, só para completar, a gente também tem uma matéria lá mostrando que a adesão de transferência, né, entre pessoas físicas mesmo, pessoas jurídicas, que a gente costumava usar o TED e o DOC, que era aquele que tinha limite de valor e tinha limite de horário, né? Então, fazer no final de semana, esquece, você não faz. Fizeram uma análise agora dessas primeiras semanas de janeiro, de todas as transações de transferência, contando Pix, TED e DOC, o Pix já é responsável por quase 80% dessas transações. Então, assim, é muito rápido a adesão, e o TED e o DOC fatalmente vão acabar desaparecendo, porque eles são mais caros e são ineficientes. Então, o pessoal vai acabar adotando o Pix. Mas eu queria até entrar um pouco nessa questão do crédito com o Diego. Como é que você acha? Você acha que o crédito tem vez no Pix? Tem alguma forma de explorar isso? Eu acho que sim, e eu acho que tem muitas oportunidades para quem opera crédito também com o Pix, tá? Primeiro falando sobre as bandeiras de cartão ou as adquirentes, né? Que também tem uma modalidade de antecipação de recebíveis que você pode transacionar por meio delas, né? Tem uma pergunta um pouco recorrente que me fazem, né? Falam assim, o Pix vai acabar com as bandeiras? O Pix vai acabar com as maquininhas de cartão? Eu sempre falo, não vai, tá? Por quê? Porque o Pix ele é só o meio do caminho, tá? Ele não atende as pontas. As pontas são as entidades que se conectam no Pix para o dinheiro entrar e o dinheiro sair, né? E de um lado para o outro, né? E as operadoras de cartão, as maquininhas, elas já estão presentes em vários estabelecimentos, né? E elas também, os próprios comerciantes, lojistas já possuem tipo, mais de uma maquininha, inclusive, né? Essa maquininha, ela pode ser, assim, uma ferramenta do dia a dia do empresário, do comerciante, né? E muitas dessas maquininhas, elas viraram smart maquininhas, porque ela é uma plataforma aberta, algumas delas são Android, por exemplo, onde você consegue baixar aplicativos, instalar esses aplicativos na maquininha e fazer uso desses aplicativos durante as transações. Então, você pode instalar, por exemplo, um ERP, né? Uma extensão do seu ERP na maquininha, para que ele já possa registrar as transações diretamente na plataforma que você faz a gestão financeira do seu negócio. Você pode instalar aplicativos de monitoramento de transações, para você saber que horas que vende mais, que horas que vende menos, enfim, usar todas essas ferramentas a seu favor. As fintechs e instituições financeiras já estão de olho nessas plataformas para desenvolver isso, tá? Então, assim, particularmente, eu tive uma experiência internacional, eu fui para a China no ano retrasado, na verdade, antes da pandemia, tá? Que lá os pagamentos instantâneos, assim, tem adoção plena, tá? O Pix deles, assim, até pessoas, moradores de rua que passaram na minha frente, eles têm os seus códigos falando assim, me ajuda, com o código no peito aqui, assim, sabe? O QR Code? O QR Code, né? Fala assim, ó, tô querendo comprar uma comida, faz um Pix para mim. Assim, o nível de adoção lá é esse, tá? E eu, como um estrangeiro não residente, eu era não bancarizado lá, porque eu não tinha conta em banco na China, e lá as bandeiras do Ocidente não funcionam na sua maioria, eu não acessei o Pix dele, eu usava dinheiro em papel, eu era o estranho lá, eu era o alienígena, tá? Então, todas as transações que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer... Exatamente. E eu vi, assim, situações em que a pessoa queria fazer um pagamento, ela mostrava para o atendente o celular com o QR Code, e o atendente vinha com a maquininha, a mesma maquininha que você põe o cartão, e lia o QR Code, sabe? Então, ele vira um instrumento de captura
da transação e também vira uma ferramenta para que você faça a gestão do seu dia a dia e centraliza tudo ali, né? Ao invés de você entregar um smartphone na mão do seu funcionário, fala assim, não precisa usar smartphone, usa a maquininha porque ela vai capturar o código para você, tá? E no dia a dia vai fazer isso. Então, assim, são N essas aplicações que são possíveis, né? Do ponto de vista de crédito, assim, o Pix, ele também vai trazer novas modalidades que estão por vir, tá? O Pix não é só isso, tem mais coisa ainda por vir, né? Que, por exemplo, vai ter o Pix agendado. O que é o Pix agendado? Não sei se todos aqui têm a mesma idade que eu, tá? Mas há alguns anos atrás tinha os cheques predatados. Lembra dos cheques predatados? Você vai poder usar o Pix como se fosse um cheque predatado eletrônico, tá? Onde você agenda transações futuras, né? E o estabelecimento que já tem um relacionamento com você, já conhece os seus hábitos, já sabe que você vai lá toda semana, ele pode eventualmente garantir aquela transação para você, se no dia que o Pix agendado cair, você não tiver saldo eventualmente por qualquer situação atípica, tá? E o próprio estabelecimento usa isso como uma forma de entregar crédito para os seus clientes, tá? É como se fosse o carnê das Casas Bahia, assim, sabe? Mas de uma forma um pouco mais eletrônica, né? E o Pix agendado vai permitir isso. E se você cria aplicações dentro dessas maquininhas, onde o lojista ele consegue antecipar esse recebível, sabe? Que já está agendado no Pix, e a instituição financeira, onde esse usuário tem a conta onde o dinheiro vai sair, oferece para ele uma linha de crédito emergencial para honrar aquela transação no dia em que ela aconteceu, como se fosse um cheque especial, por exemplo, você vira o mundo do crédito para o Pix, entendeu? No dia a dia das pessoas, elas já têm uma experiência boa. Eu vi gente aqui nos comentários falando do Pix é uma mão na roda, entendeu? Elas já adotaram o Pix, elas já sabem que aquilo lá vai fazer parte do dia a dia. Então, se você vai incluindo outras funcionalidades naquilo no dia a dia, você pode gerar linhas de receitas alternativas. Porque o Pix, em tese, ele tende a ser a zero. Então, você não vai ganhar dinheiro com taxas transacionais, mas você vai ganhar dinheiro com serviços adicionais. Aí sim, os serviços que estão muito mais ligados com a experiência do usuário no consumo do Pix. Até porque, no dia a dia, tudo que você faz envolve transação financeira. Tudo. Assim, você contrata um profissional para fazer um reparo na sua casa, você paga ele em dinheiro. Você compra um produto no e-commerce, você paga ele em dinheiro. Esse dinheiro agora é eletrônico e esse dinheiro é feito por meio de transações instantâneas. Nossa, que loucura, né? Deixa eu só passar aqui para vocês os comentários aqui do chat. Ó, Gustavo, acabamos de descobrir que Gustavo Zottini é roqueiro, né? Ele quer mandar um pix para o Dave Grohl aqui. Bacana, hein, Gustavo? Gostei da sua dica. Vou até pensar com carinho nela. Marcos está perguntando aqui se DOC e TED também, né? Essas tecnologias antigas também eram rastreáveis. Né, eu queria até ajudar nessa resposta, tá? Manda bala. Eu não quis dizer que DocTed não era rastreável, tá? Eu quis dizer que o Pix também é rastreável, tá? Mas, assim, por que eu quis trazer a rastreabilidade? Porque hoje a chave do Pix é muito mais simples do que a chave da DocTed, que a chave do DocTed é agência, conta e CPF, né? Você precisava ter os 3 itens. Com o Pix, às vezes você manda um código lá, que o olho humano não sabe o que significa aquilo, né? Então, aquele código pode ser, na verdade, você está mostrando o código de uma pessoa que não é ela, né? Você está transferindo o Pix para outra pessoa achando que está transferindo para sua mãe, para seu irmão, tá? É esse tipo de fraude que eu estou querendo trazer à tona, né? Claro que quando você faz a transferência, no seu dispositivo vai mostrar para quem está indo, né? Mas até aí existem fraudes com boleto que você vê que tem informação lá que o boleto não está indo para Vivo, por exemplo, mas você está pagando para o fraudador achando que é da Vivo. A fraude acontece, não vai deixar de existir fraude, infelizmente, entendeu? Mas o Banco Central ele já sinalizou que vai ter uma camada adicional de rastreabilidade das operações, onde aquela chave que foi utilizada para fraude, ela nunca mais vai conseguir acessar o Pix, e o CPF vinculado àquela chave, ou a pessoa física ou jurídica vinculada àquela chave, vai responder às penas da lei. É mais fácil de enxergar isso, então, Diego? Eu diria que os fraudadores vão ter mais dificuldade. Isso é bom, porque à medida que a gente tem novos produtos, né,
as pessoas do mal também são criativas, né? Exato. Como fraudavam um boleto também, mas que bom, né? Então tem um caráter ainda mais seguro. Tem uma pergunta aqui bacana, né? Bom, o Carlos está perguntando de dinheiro físico, né? Se ele vai acabar assumindo ou vai ser drasticamente reduzido. O pessoal da WebViewer, é isso? Pergunta se o Pix para as empresas tem sido mesmo uma super ajuda, mas ele pergunta aqui se existe um limite de quantidade de valor, como que funciona, como que talvez vá funcionar isso. E Tiago aqui está perguntando a questão de conciliação, né? Você estava falando do cheque pré-datado, eu sou da época que eu auditava as empresas com borderô, né? E como é que nós vamos auditar, então, né? Como é que vai ser a auditoria ali da parte contábil, enfim, quando a gente tiver que reportar esses pagamentos trabalhando na PJ, Diego? Olha, ou Luiz, veja, ou os dois, enfim. Eu posso dar um complemento, mas eu não queria tomar a fala do Luiz aqui, mas assim, na minha visão, a questão de auditoria, como as transações agora são eletrônicas, né, em alguns casos disponíveis, ou então as pessoas conseguem visualizar, mesmo que eu não tenha sido contraparte naquela transação, né, os processos de auditoria, eles tendem a seguir um caminho de inteligência artificial, sabe? Então, assim, os robôs, os algoritmos, né, eles vão identificar padrões e trazer isso para que o gestor daquela tecnologia consiga vender aquilo como auditoria. Que nem você mencionou, a auditoria do borderô, que você vai lá, né, double check, sabe? Isso daí tem de acabar, tá? Infelizmente, desculpa o balde de água fria, mas a inteligência artificial, ela tende a assumir essas funções. Mas eu era muito novinha, né? O pior é isso, né? Mas me lembro disso. Tem uma pergunta aqui para ti, viu, Luiz? E aí, do TED, o que vocês vão fazer com o Pix? Tem solução já para isso? E aí vou emendar uma pergunta minha, Luiz, e fisco? Você acha que migra também? A gente vai conseguir pagar, nossa, né? Os DARFs, tudo via Pix? Legal, vamos lá. Eu vou responder essas duas. Vou só responder uma antes, pessoal. Alguém perguntou aí do limite, né? Se tem limite para a transação do Pix. Assim, a plataforma em si ela foi feita para não ter esse tipo de limitação. Né? Acho que o custo é bem baixo de operar no Pix, o valor independe. Mas os bancos, todos os participantes do Pix aí, eles têm, acho que até por cautela, utilizado os mesmos limites que você teria normalmente no DOC, no TED da sua conta. Então, se você, aí depende do seu relacionamento ali com o banco, com a sua instituição. Então, se você tinha lá no TED um limite de 50 mil por dia ou por semana, eles tendem a utilizar o mesmo limite, pelo menos agora nesse começo, no Pix também. Até, assim, como o Pix é muito mais instantâneo, né, muito diferente do DOC, do TED, para você, como o Diego comentou ali, para você ver que você errou no TED, talvez você tenha um tempo que no Pix você não vai ter. Então, acho que eles estão sendo bem cautelosos nessa questão do limite, né, por questões de segurança também. De repente, a gente sabe que a gente vive no Brasil aqui, né? Então, tem muita gente que me pergunta, mas se eu for assaltado na rua e o cara pegar meu celular e quiser fazer um Pix? Então, assim, para tudo tem solução, né? Para tudo vai ter solução. Soluções de validação, o banco já tem isso, já faz isso normalmente com o seu cartão, por exemplo, ele vai fazer com o Pix também. Então, quem tem medo da adoção do Pix por essas questões, que óbvio que a gente tem que levar em consideração que a gente mora no Brasil, mas não vai ser nada diferente do que é fazer um TED ou do que é passar um cartão de débito. Acho que eu queria deixar isso registrado. Aí, entrando na questão da conciliação, né, onde é que a Dutex está nisso, com a adoção disso no pessoal de Tex, a gente já vê, pelo menos o governo federal, né, que acho que faz sentido, né, o Banco Central, junto com o governo federal, acelerarem a adoção do Pix. Então, você já vê alguns tipos de DARF, poucos ainda, mas alguns tipos de DARF, ou daquela GRU, né, Guia de Recolhimento da União, que você já pode pagar via Pix, que é a mão na roda, porque a maioria dos tributos aí, né, você tem dois ou três bancos que você consegue pagar. Então, ou é Caixa Econômica, ou é Banco do Brasil, alguns só no Bradesco. Então, isso já tende a se resolver. É claro que essa adoção ela não vai ser tão rápida, porque ela tem uma questão aí, que é a questão do convênio do fisco, né, do ente federativo ali, do Estado, do município, da União, para receber aquele dinheiro. Então, hoje, isso é bastante comum, né? Esse é o nosso dia a dia na Dutex, tá? Você quer pagar ICMS, tá? ICMS normal, de transação sua lá, do DIFAL. Você quer chipar uma mercadoria para um outro estado, precisa pagar o ICMS.
Dependendo do estado, você tem que pagar num banco específico. Isso já é um problema hoje, isso é um problema que a Dutex resolve, inclusive, com a ajuda dos nossos parceiros aí na questão do pagamento. Isso tende a acabar. Então, essa questão de convênios para receber tributos é a nossa esperança, a nossa expectativa, e tecnicamente não é difícil de fazer, isso tende a melhorar bastante. Inclusive, a gente estava, não faz muito tempo, acho que no começo do ano, o Bradesco, do dia para a noite, então no dia 1, pagava, no dia 2 não pagava mais para 3 estados, se não me engano, Rondônia, Sergipe e Amapá, alguma coisa assim. Piauí e Amapá, eu acho. Então, o cara a empresa lá que chipava mercadoria, normalmente no dia 1, no dia 2 não consegue enviar mais porque o Bradesco não tem mais convênio com esses estados e não recebe mais o ICMS, aí você tem que correr atrás de um outro banco. Isso para as empresas é loucura. Isso o Pix tende a resolver também. A gente já resolve, tem um parceiro nosso que é o Banco Útil, que resolve isso fazendo uma centralização. Né? Em vez de você ter uma conta em cada banco, você só tem uma conta lá e ela faz a distribuição ali dos pagamentos conforme a necessidade do seu tipo de tributo. Mas eu vejo com bons olhos, assim, eu sei que o pessoal da área fiscal fica meio ressabiado, porque já faz muito tempo que a gente fala de centralização, de padronização de pagamentos e tudo mais, mas eu acho que agora com o Pix as coisas tendem a ficar mais simples e eu acho que elas vão acabar acontecendo. E até fluxo de caixa, se a gente pensar um pouquinho, né? Porque eu tenho um cliente que faz entrega fracionada e ele percorre um caminho, às vezes demora 10 dias um equipamento, porque realmente ele atinge o Brasil inteiro. E aí a gente tem que antecipar o DIFAL, tem que ser recolhido, porque acaba hoje sendo mais prático. E às vezes eu estou antecipando um monte de DIFAL em 10, 15 dias que eu podia trabalhar com dinheiro, né? E aí, a hora que eu tiver, eu posso até ter um sisteminha de GPS, e a hora que eu percebo que o caminhão está chegando perto, puf, né? Já dispara o Pix. Olha que outro mundo, não? Você até deu uma ideia boa aí, que acho que o fisco é que vai ter que ficar de olho, porque hoje, assim, a gente sabe que, infelizmente, acontece, várias empresas, elas deixam de recolher o tributo na saída do caminhão, e elas vão recolher só se elas forem paradas ali na fronteira, né? Se tiver algum tipo de problema, se passar direto, boa, passei e vou embora. Se ela for parada na fronteira, ela vai lá e paga. Só que qual é o problema hoje? Hoje a empresa sofre muito, né? Porque se o caminhão for parado, ele não vai ficar uma hora lá, vai tomar um chá de cadeira, às vezes vai ficar dias parado ali esperando a coisa acontecer. Então o financeiro vai ter que gerar uma guia, vai ter que pagar aquela guia. Mesmo que você use do Tex lá, você paga a guia em 15 minutos. Até o fiscal dar o aceite lá e você poder seguir com a mercadoria, demora um tempo. Com o Pix isso vai ser muito mais rápido, né? Então vai ser questão de segundos. Então acho que o fisco é que vai começar a ter que se proteger de outras formas aí, para tentar evitar esse tipo de evasão fiscal. Não, e é bacana o que você está falando, porque não só as que não pagam, viu? As que pagam direitinho também param na fronteira. Para porque o caminhão é amarelo, e o fiscal acha que o caminhão tinha que ser verde. Para porque, sei lá, quem está dirigindo está de óculos escuros, o cara são os motivos mais variáveis na fronteira, né? O pessoal pode colocar aí para comentar com a gente no chat, porque o que não falta é criatividade para parar na fronteira. E é um problema sempre, porque às vezes você recebe uma ligação às 10 da noite do pessoal da logística, está com uma carga de perecível parado na fronteira, e você sai numa loucura, às vezes você faz a opção por pagar, porque precisa pagar e depois discutir, mas não adianta, porque você paga, mas tem que fazer a compensação, tem que fazer isso, e ainda assim demora. E, olha, eu não tinha pensado, né, na abrangência e nas interfaces que isso tudo pode ter. Muito bacana, viu, Luiz? Muito bacana. Ana, eu não sei se o avançado da hora me permite, mas tem uma pergunta do Carlos Paixão que eu achei muito interessante aqui, se eu puder contribuir. Vamos lá, me ajudei. Tá, que ele menciona aqui, né, com essa revolução, em quanto tempo vocês imaginam que o dinheiro físico pode sumir ou ser drasticamente reduzido, mais do que já está, ou acham que isso é improvável, tá? Assim, primeiro, é importante mencionar que o Banco Central já adota o conceito de moeda eletrônica, tá? O que é moeda eletrônica? É a representação de real de maneira visual gráfica em algum serviço. Então, por exemplo, o saldo em reais que você tem no seu VR é moeda eletrônica. O saldo em reais que você tem na sua carteira digital que você recebeu em cashback é moeda eletrônica, tá? Então é só uma representação virtual do real, né? Agora, sim, existe um movimento para digitalizar a moeda real, tá? Para permitir que o real seja digital.
E como que isso funcionaria? Na mesma dinâmica das criptomoedas, por exemplo, né? Porque, assim, qual que é a diferença da criptomoeda para a moeda eletrônica? A moeda eletrônica é só uma representação visual. A criptomoeda não, é uma transmissão de dinheiro mesmo, do ativo. Sai de um lado e vai para o outro, né? Antigamente, a gente fazia compartilhamento de MP3, né? Quando você baixa o MP3, o arquivo de música, você está baixando uma cópia, né? O arquivo original continua, você só fez uma cópia e salvou no seu computador. No conceito de moeda digital, a moeda saiu de um terminal e foi para o outro, né? Não é uma cópia, né? E o Banco Central já anunciou que o real digital está sendo estudado e muito em breve ele vai ser anunciado, tá? Pelo menos um cronograma, não necessariamente assim, ano que vem já teremos o real digital, né? Agora, assim, isso quer dizer que vai acabar com o dinheiro e papel? Eu acho que ainda temos uma longa trajetória para isso acontecer, tá? Primeiro, antes da pandemia, 60 milhões de brasileiros não tinham acesso aos serviços bancários, ou nunca tiveram acesso aos serviços bancários, uma parte desses 60 milhões. Ou seja, pessoas que nunca tiveram uma conta nem poupança, sabe? O único dinheiro que elas recebiam era o Bolsa Família, né? No cartãozinho que ele vai lá sacar na lotérica, pronto, né? Com a pandemia e com o auxílio emergencial, boa parte dessas pessoas foram bancarizadas, tá? Tiveram seu primeiro acesso a um serviço financeiro, mesmo que de uma maneira simples e básica, mas foram bancarizadas. A partir do momento que 100% da população brasileira estiver bancarizada, aí sim a gente consegue fazer uma transição de moeda eletrônica para moeda digital, tá? Mas eu acho que tem muita gente que são considerados invisíveis, né? Que são aquelas pessoas que nem o Bolsa Família acessam, tá? São as pessoas que estão, assim, abaixo da linha da miséria, não é ainda da pobreza, da miséria. E, infelizmente, no Brasil ainda são milhões. Mas a partir do momento que a tecnologia estiver disponível para todos acessarem um dispositivo móvel e todos tiverem uma conta bancária, mesmo que da mais básica possível, aí a gente pode caminhar para esse caminho onde o dinheiro de papel vai sumir. Diego, o Ricardo estava comentando ontem na live a questão do 5G, né? E que ele, além da questão da velocidade, o quanto ele deve baratear aí acesso à internet, né? Você acha que isso ajuda também depois para que a gente tenha aí mais gente com acesso a esses produtos financeiros via celular? Eu acho que ajuda sim, tá? Porque eu acho que o 5G ele vai permitir que a internet seja um pouco mais ampla, não só para as pessoas, mas também para os dispositivos, né? Ou seja, o seu relógio vai estar conectado no 5G, sabe? O seu wearable, né, que é, sei lá, qualquer tipo de peça de roupa inteligente vai estar conectada no 5G. E às vezes as transações financeiras vão acontecer mesmo sem interação humana, assim, sabe? Isso posto, né, a gente consegue chegar num cenário onde as aplicações, os dispositivos, né, vão fazer as transações no lugar das pessoas e essas pessoas vão se beneficiar disso de uma maneira invisível, né? A exemplo disso, sei lá, uma geladeira conectada, né? A partir do momento que você tirou a última caixa de leite, a geladeira, ela pode fazer uma transação no seu nome, fazer uma compra no e-commerce, entendeu? E aquela caixa de leite chega pelo Rappi na sua porta no mesmo dia. Se o seu prédio já tem aquelas caixinhas de correspondência smart, né, que o produto chega lá sem precisar ninguém receber, cara, a experiência foi fantástica, entendeu? Você nunca mais vai precisar ir no supermercado, entendeu? Que loucura. Isso, aqui em casa a gente vai usar para cerveja mesmo, viu? Eu quis usar. Ele ia falar cerveja, né? Ele pensou e falou: fala leite. Eu quis usar leite porque ainda são 4 horas da tarde, né? Então, mas se fosse 5 horas da tarde, eu ia falar cerveja. E ainda um detalhe que eu me lembro, assim, quando, na época de nota fiscal eletrônica ainda, né? As empresas tinham essa, obviamente, a gente não estava nem perto do 5G. Como é que eu vou emitir uma nota lá no meio da fazenda de não sei de onde? Aconteceu de novo depois na adoção do e-social, né? Como é que eu vou fazer a contratação de uma pessoa lá no meio da fazenda? Eu acho que o 5G resolve esses problemas aí facilmente, né? E é por isso que eu, só pegando o gancho, é por isso que eu acho que o Pix e o 5G vão estar coligados ali, vão andar de mãos dadas, porque vai facilitar muito, muito, muito as transações acontecerem. A gente está muito perto de um novo mundo, mais novo ainda, é isso? Eu espero que o mundo melhor, né? Eu acho que
Eu acho que a gente está muito perto, tá? Eu acho que, na verdade, a gente já está vivenciando isso, as coisas já estão acontecendo, mas quando cai a ficha, a gente vai ver que está no caminho sem volta. Por exemplo, esse caso que foi apresentado aqui do caminhão no posto aduaneiro, sabe? Com 5G, o caminhão vai estar conectado, tá? Sim. E se você cria uma aplicação de falar assim, ó, a partir do momento que ele passar perto do posto fiscal, realiza a transação e dá um sinal que aquele caminhão está liberado, sabe? E não precisa nem pagar antecipado, paga na hora, com o Pix, tá? É o mesmo conceito de sem parar no pedágio. Pode ser criado um mecanismo de sem parar do posto fiscal na fronteira, na divisa. Então, isso vai acontecer muito rápido. Se em algum lugar do mundo deve acontecer. O fisco pode usar isso e regulamentar isso, e já colocar a tagzinha no caminhão, já vincular o transportador ou o dono da frota, já vincular a antena de Pix 100% implantado. Isso, com o Pix 100% implantado, moeda digital circulando, sabe? Os dispositivos conectados, 5G funcionando, isso daí é só uma pontinha do iceberg, cara. Tem muita mais coisa para acontecer. Estou tão assustada que eu até engasguei aqui, vou até tomar uma água. Luiz, interferência com a parte fiscal, a gente falou aí de fronteira, e nota fiscal, cara, será que de repente vem a nota fiscal com QR Code? Estou imaginando o que mais que vem. Com certeza, já tá aí, né? Se vocês acompanharem as notas técnicas aí da nota fiscal eletrônica, já vai entrar agora no começo do ano os novos tipos de pagamento lá, então agora tem o Pix lá como um novo tipo de pagamento, antes só tinha lá cartão, débito, crédito, tudo mais. Então, com certeza, assim, as empresas isso eu já vejo acontecendo, as empresas que estão na frente aí, falando em tecnologia fiscal, já perceberam que usar a nota fiscal como fatura ali, colocar um QR Code do Pix para o pagamento, isso aí é fácil de fazer, assim, tecnicamente falando, é fácil de fazer. É claro que sempre que eu toco nesse assunto também, as empresas, acho que teve até uma pergunta que o pessoal colocou aí no chat, assim, a adoção do Pix, né, ela não é tão trivial, né, assim, é bastante simples, o processo foi feito para ser bastante simples, mas a gente ainda está num período de adoção que as empresas e também os fornecedores, eles estão conhecendo o sistema ali e tentando entender como é que eles podem navegar. Acho que talvez o nosso tempo está acabando aqui, mas sei lá, numa última dica que eu deixaria, né, as empresas que estão pensando em adotar o Pix, né, e aí você ouve falar direto, aí se procurar na internet, você vai achar os fóruns de discussão falando da API do Pix, que é o que você tem que usar para se comunicar com o sistema ali. Né? A gente sabe que a realidade das empresas hoje não é uma comunicação direta com o sistema de pagamentos, né? E o pagamento é só uma perna, um pedacinho do processo todo que ele tem que fazer. Né? Então, as empresas, sabiamente, e é até uma coisa meio óbvia, né? As empresas que operam esses modelos, né, que tem o Pix ali embarcado, elas têm outros serviços adicionais ali, que é onde elas vão ganhar dinheiro. Né? Então, hoje, você tem lá o cara que gera o boleto para você, ele não vai mais gerar o boleto, mas ele vai fazer o pagamento via Pix. Mas só o pagamento, acho que alguém comentou a questão de conciliação até no chat, só o pagamento não resolve, porque você precisa conciliar para saber se aquele pagamento é referente a qual nota, se aquela mercadoria já saiu ou não saiu, está certo. Então, todos esses serviços adicionais, as empresas vão continuar fornecendo. Né? O importante para você que tem uma empresa aí, está na área fiscal de uma empresa ou na área financeira, está buscando a adoção do Pix, você tem que pensar em portabilidade, porque hoje talvez a melhor opção seja uma instituição financeira A ou uma ferramenta A que faz uma determinada coisa, mas amanhã pode ser que não, as coisas evoluem muito rápido, a gente está no início da adoção aí, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos 6 meses, e se você ficar amarrado a uma determinada instituição, porque a sua tecnologia está de algum jeito amarrada àquilo ali, você pode perder várias oportunidades e até questão financeiramente falando, talvez você acabe pagando mais no final das contas. Então, acho que eu deixo a dica aí para o pessoal que, mesmo que você tenha serviços embarcados além do Pix com o seu fornecedor, procure saber se o seu fornecedor usa a API do Pix exatamente como ela foi designada e desenhada ali pelo pessoal do Banco Central. O Banco Central já até soltou circular, dizendo que as empresas que estavam fazendo as suas próprias APIs ali, beleza, você pode ter a sua própria API, mas você tem que necessariamente ter uma API que é a API padrão Pix, porque se você quer fazer a portabilidade, você está usando um fornecedor A, quer trocar para o fornecedor B, você não vai ter que desenvolver tudo de novo.
Mais ou menos a gente vai sofrer o que a gente já sofreu com os KNABs aí de pagamento que a gente usa até hoje. O KNAB é padrão FEBRABAN, mas você tem 40 KNABs diferentes, porque cada banco usa o seu. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas aí. Legal. Deixa eu colocar duas questões aqui do chat que eu achei super bacana. Um é até um pedido que eu vou até fazer agora para Diego, com base na pergunta do Aparecido Moraes aqui. Ele está colocando qual a percepção de adoção do Pix pelas prefeituras. E eu não sei o quanto aí a Associação de Fintech, vocês pudessem nos ajudar a envolver as prefeituras nessa tecnologia, porque dá um trabalho tão grande para as empresas que têm ISS retido. Você presta serviço aqui, ali, no interior do Paraná, no interior do Pará, e aí você tem que fazer os recolhimentos de ISS retido, é uma mão de obra, né? São horas e horas do pessoal do time interno, porque a prefeitura tem muita restrição, né? Na forma de receber o seu ISS. Cada hora é de um jeito, enfim. Então, se a gente conseguisse ir junto com a entidade, tem uma entidade dos municípios, dos prefeitos, tentar ajudá-los, né? A aderir a tecnologias, prefeituras pequenas, já é um absurdo a gente tem 5.600 quase municípios no país, né? São muito pequenos, alguns muito pobres, enfim. Esse lado social de dar acesso à tecnologia seria bacana. E o pessoal comentou aqui também sobre essa questão dessa desigualdade econômica, né? As empresas também têm um papel importante nisso, à medida que elas orientam os seus funcionários, seus empregados a utilizar, a permitir o acesso, a ensinar isso também, né? Em relação às prefeituras, o que vocês acham? Vocês acham que é viável, é possível em algum momento? Tá. Eu posso contribuir brevemente, mas também vou passar para o Luiz falar a visão dele, mas assim, o Tesouro Nacional, né, que é responsável pela arrecadação na esfera federal, ele já está, de alguma forma, conectado com o Pix, né? Você já consegue fazer, ou pelo menos foi anunciado recentemente, esse tipo de transação usando o Pix para recolhimento de tributos federais, tá? Uma vez que os tributos federais já estão previstos, os tributos estaduais é o próximo passo, né? Depois os tributos municipais, o último, né? Então, eu imagino que é um caminho natural para que isso aconteça, tá? O que eu talvez vejo, a minha visão, assim, que pode ser uma barreira, são os pequenos municípios que ainda não têm tanta sofisticação, que são deficitários, sabe? Que não têm uma gestão tão eficiente, possam ficar um pouco mais para trás. Mas aí é um papel, eventualmente, de políticas públicas, né? Para que isso seja colocado via legislação e, uma vez que está previsto na lei, todo mundo tem que cumprir, né? Não acho legal também tornar tudo previsto em lei, né? Mas para que coisas que precisam de um funcionamento pleno e que dependam de um número muito grande de entidades, ajustes legislativos são necessários, indispensáveis em alguns casos, eu diria. Bacana. A gente falou nesses 3 últimos dias, né, de carreira, contactless, de automação, né, falamos bastante disso ontem, e eu não tinha, sendo super franca com você, eu não tinha ideia, né, esse papo foi muito valioso para mim, porque eu não tinha ideia de tanta interferência que Pix poderia ter, não só para a pessoa jurídica, como a gente viu, né, a gente está sentindo isso na pessoa física, mas direto na parte de techs. A gente tem que correr para conhecer mesmo, estar junto com isso, né, Luiz? Não, sem dúvida. Acho que até complementando a questão dos municípios ali, o município sempre foi uma dor, né? Para quem é de techs aí sabe, inclusive com a nova legislação aí, e alguns tipos de serviço você tem que recolher lá para o município de destino, é uma loucura, cara. E é uma briga que já faz bastante tempo que está aí. Nem a nota fiscal de serviço eletrônica nacional saiu do papel, né? A Serpro até chegou a desenvolver uma solução que ia ser gratuita para as prefeituras, mas acho que passa bem pelo que o Diego falou ali da adoção. É difícil obrigar a prefeitura a aderir, cada prefeito tem que ter a sua autonomia ali de escolher algumas questões, mas eu acho que o Brasil, aí, boa parte do que a gente chama aí de custo Brasil, a gente reclama bastante com razão, mas acho que passa pela questão municipal, sabe?
Não adianta a gente estar alinhado, super alinhado ali no governo federal, todas as ações estão acontecendo, e o município, que é de fato onde você vive, que é onde você tem as suas operações, ele não está na mesma sintonia. Então, acho que fica até meu voto de esperança aí de que realmente nota fiscal de serviço eletrônica nacional saia do papel e junto com ela essa questão do recolhimento, que vai facilitar muito. As empresas, às vezes, e várias vezes, né, eu já vi isso acontecer várias vezes, elas deixam de operar algum tipo de serviço por causa da burocracia. Assim, é melhor nem fazer do que entrar nessa jogada. Então, acho que a minha expectativa aí fica também mais esperança. Né? Eu acho que, tecnicamente, tem tudo para acontecer, mas a gente sabe que a gente está na mão da política aí. Acho que, politicamente, a gente tem que evoluir também. Acho que vai precisar ter um movimento, né, educacional, de envolvimento, de trazer, ensinar, prover e depois exigir, né, via legislação aí, para a gente ter um pouco mais de uniformidade, realmente ajudaria bastante, né? E eu queria só fechar, então, e depois escutar aí o último comentário de vocês. Você vê que a gente tem como resultado da pesquisa, né, ontem ficou claro isso, o pouco que a gente investe em tecnologia, o pouco que foi investido em tecnologia na área de techs, né, algumas empresas numa média de R$50 mil nos últimos 3 anos, o 57% das respostas, sem entender muito bem o quanto o Pix pode impactar na área de techs, né, e você colocou bem, a pesquisa é um pouquinho mais antiga, é até feio falar antigo, mas para a tecnologia, outubro do ano passado já está quase antigo, né? Você vê que o Pix nesse último mês, nesses últimos 2 meses, passou a ser tão conhecido, né? Então, talvez isso explique também um pouquinho a gente não ter lá em outubro imaginado que ia interferir tanto. Mas vale como uma constatação aí de um alerta mesmo, né? A gente precisa, na Intex, começar a pensar melhor tecnologia e investir mais em tecnologia. Senão que nem a gente comentou ontem, a gente vai estar sempre atrás do fisco e vai estar repetindo processos que a gente pode melhorar com Pix, com robotização, enfim. Então, queria, como a gente fez ontem, aí, um conselho de vocês para o nosso público, nossa audiência querida aqui, e para a gente já começar a encerrar, tá? E agradecer muito a participação de vocês, para mim foi muito esclarecedor, muito bacana o papo. Saio daqui muito, muito feliz de ter adquirido esses conhecimentos. Senhores, vamos começar de baixo para cima, Luiz? Ou melhor, vamos começar de cima para baixo, Diego, vai? Vamos mudar hoje. Não, assim, para encerrar, assim, eu acho que a gente tem que sempre estar disposto a aprender, conhecer, né, e se desenvolver em todas as áreas, né, seja na pessoal ou na profissional. Então, assim, para a comunidade, para o grupo de pessoas que atua na gestão tributária, gestão financeira, fiscal, né, tem que estar aberto a essas novas tecnologias e pensar sempre como que elas podem melhorar o dia a dia, não só da corporação, mas da pessoa também, né? Porque nada tem a qualidade de vida do profissional, né? Aquele trabalho chato, maçante, estressante, ele pode ser atenuado com o uso de tecnologias eficientes no seu dia a dia. Muita coisa pode ser substituída, né, pelo uso dessas tecnologias emergentes. Então, sempre estar disposto a conhecer, sempre estar disposto a mudar, pensar no melhor uso, no uso mais eficiente dessas tecnologias a seu favor, tá? E assim, eu sei que vai ter um painel sobre reforma tributária, né? Então, eu acho que é difícil a gente chutar agora o que vai acontecer antes dessa reforma passar, que a gente não sabe se vai haver efetivamente, né, uma congregação de tributos, né, uma diminuição de tributos e taxas, ou então a criação, eventualmente, de tributos que ainda não estão previstos, né? Já foi falado aí que pode ser criado um tributo sobre transações financeiras eletrônicas, né? Uma espécie de CPMF revival, né? Para transações eletrônicas, o que seria muito negativo, eu diria, para o surgimento de novas funcionalidades, né, principalmente das fintechs, porque as fintechs que trazem essas soluções inovadoras, elas vão ter desincentivo de desenvolver essas inovações e, eventualmente, a população comum que faz uso desse serviço vai querer voltar para o papel,
Porque no papel não vai pagar imposto, no eletrônico vai. Assim, por mais que, sei lá, R$ 5 para a gente seja pouco, para uma pessoa que está passando fome, ela não consegue comprar uma caixa de ovo, né? Ela compra uma caixa de ovo com R$ 5. Então, assim, ela vai preferir pegar o dinheiro na lotérica do que fazer um Pix, né? Se tiver uma tributação em cima dessas transações, tá? Então, assim, é difícil a gente falar do futuro sem saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. A nossa instabilidade aí, né? Essa legislação maluca. Enfim. Amanhã vamos sofrer amanhã falando de reforma, não vamos adiantar, né? Diga, Luiz, meu querido. Não, só queria agradecer vocês dois aí, todo mundo que assistiu com a gente também. Eu vou evocar o mantra da Dutex agora, menos braço, mais cérebro, né? A gente tem que pensar nisso a cada minuto, né? Sem esse pensamento, com certeza as coisas ficam mais difíceis. As empresas, comentou na questão da adoção da tecnologia na área de techs, o que eu vejo já, sei lá, mais de 15 anos nessa área, é que as empresas acabam tendo que compulsoriamente aderir a algum tipo de tecnologia para atender a alguma legislação, alguma obrigação acessória. Talvez a gente tenha que começar a mudar o nosso mapa mental aí de começar a pensar em investir em tecnologia para que a área fiscal deixe de ser só custo, né? Isso é uma coisa que está sempre rondando aí o pessoal da área fiscal. A área fiscal a gente paga para atender ao governo, né? Então, na verdade, é só custo. Acho que isso já há bastante tempo deixou de ser verdade. A gente tem várias soluções ali, né? O Diego, que não me deixa mentir aqui, também já embarcadas na área financeira, que elas, na verdade, geram novas oportunidades por questões fiscais. A gente vê, eu participei de vários projetos aí de Omnichannel que só saíram do papel porque a área fiscal estava envolvida e ela deu a solução que o negócio precisava. Então, acho que faz parte da nossa história aqui como do Tex, e se todo mundo precisar de ajuda, aí, a gente está super disposto a apresentar esses cases, de tentar encontrar dentro da área fiscal como é que eu posso, às vezes gastando pouco dinheiro, né, é um investimento muito grande, não é como se você fosse implantar um novo ERP, mas pequenas ações que você pode tomar para fazer com que as coisas fluam de uma maneira melhor e até a visão que a companhia tem da área fiscal melhorar bastante. E também deixo o convite aí para o pessoal que está perdido, não sabe exatamente quais são as opções que ele vai ter, ou que ele tem hoje com o Pix, procurarem a BFinTech, procurarem o Diego. Eles têm um mapa ali de soluções que já estão disponíveis, podem ser utilizadas. Quem tiver acesso também ao pessoal do Cubo, do Itaú, que do Tex faz parte, do Porto Digital, lá em Recife, agora que a gente inaugurou recentemente. Pode procurar. No chat aí. O pessoal vai me ajudar, vai colocar aí essas questões todas nos comentários, mas procurar essas instituições que fazem esse tipo de curadoria de startups, porque com certeza tem muita startup boa que já tem projeto com case, já é ideia validada, que você não vai gastar muito para implantar, e com certeza vai ajudar aí na sua operação do dia a dia. Joia, bacana. Meu, muito bacana. Eu vou aproveitar, então, só para deixar aqui 2 recados. A pesquisa que a gente está tanto comentando fica disponibilizada amanhã num e-book que está muito bacana, muito bonito, né, com esses resultados, com a interpretação desses resultados. Lá já a gente comenta também um pouquinho de cada um dos assuntos que a gente está conversando aí nesses dias, né? Uma outra coisinha que eu ia sugerir, porque eu já estou até com saudade do pessoal do chat, já amanhã vai ser o último dia, mas puxa pela agenda o nome de todo mundo que participou aqui, se conecta no LinkedIn, né, para a gente continuar acompanhando, acompanhar o trabalho aí do Diego, do Ricardo Jeromel, que falou com a gente ontem, do pessoal da Dutex, do Henrique, muita gente fera que a gente pode acompanhar ali pelo LinkedIn. Me adiciona também, nem que seja só para mandar um abraço, né? Eu já estou com saudade de todo mundo aqui já. Manda um Pix para ela. Não. Pode mandar recado mesmo, não precisa mandar Pix, não, que é de grátis. Né? E vou esperar vocês amanhã. E, Diego, participa com a gente amanhã para saber aí como é que a opinião aí sobre reforma tributária. Vou esperar você aí nos seus comentários. Tema super importante, eu faço questão de assistir. E vou esperar todo mundo aqui amanhã, já saudosa. Amanhã eu vou trazer um lenço de papel para apresentar as nossas lives, meus
queridos, muito obrigada pela participação de vocês no chat, obrigada aí pelo tempo e pela riqueza de conhecimento que vocês compartilharam com a gente. Um abraço, beijo para todos.